Olá, gente querida, sejam todos bem-vindos em mais um programa nosso aqui no meu canal do YouTube Fala Discípulo. Hoje tem uma pessoa muito especial aqui comigo, um amigo meu de anos atrás, nos conhecemos há muito tempo, uma pessoa querida, um grande homem de Deus, uma pessoa que venceu na vida e hoje ele é testemunho de transformação e do poder de Deus. Está aqui então hoje comigo o meu amigo Pastor Daniel. Seja bem-vindo, Pastor Daniel. Muito obrigado, Pastor Reinaldo. É uma alegria poder estar aqui com você, né? Conversar, trocar uma ideia contigo e apresentar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida e tudo aquilo que eu superei nesses últimos dias. Então, você é muito bem-vindo, seja bem-vindo, mais um Fala Discípulo, né? E que hoje vai ser muito especial. Então é uma alegria para mim poder estar aqui juntamente com o pastor Reinaldo e vai ser uma bênção, né? Vai alcançar vidas. Então tu também seja um canal de milagre para a vida dos teus irmãos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que ele seja também abençoado. Eu tenho certeza que Deus marcou esse encontro e vai tocar na tua vida através do testemunho que vai ser falado aqui. Algo que vai ser falado aqui da parte de Deus vai transformar a tua vida. Tenha certeza disso. Amém? Pastor Daniel, eu sei das atividades e mais uma vez lhe agradeço por estar aqui, separar esse tempinho, né, para nós trocar uma ideia. Mas eu já queria começar a nossa conversa, embora já se damos acho que bem mais de 10 anos atrás, né? 2008 por aí, né? Foi 2000 e... Não, antes ainda. Foi antes. 2004, acho que nós já estava... Eu cheguei lá na outra congregação, quando nós se conhecemos, em 2004. Eu creio que tu também... Fazem quase 20 anos, né? Uma amizade de longa data, né? Passamos por muitos... Já está jovem essa amizade. E tu vê os planos de Deus como é, né? Porque a gente teve um período junto, depois Deus separou, cada um foi para um lado, aprendeu, crescemos um pouco espiritualmente, depois Deus juntou todos de novo para um propósito, né? Vê que os planos de Deus é só Ele sabe mesmo, né? O negócio é estar focado, né? Então, assim, eu creio assim... Pastor Reinaldo, né? É que a gente, o que Deus tem para nossa vida, né? O que Deus tem para nós é algo tão surpreendente que nos surpreende. Tem pessoas que vão passar na nossa vida uma vez só, mas tem pessoas que Deus vai marcar a nossa vida e nós vamos nos reencontrar e vamos ainda servir juntos. Então, assim, Deus ele é perfeito em todas as coisas, né? Então, a perfeição de Deus é essa. Ele une pessoas, mas também une propósitos, né? Então, é uma alegria, né, poder estar junto de novo, né? A gente deu aquela volta, não se via mais, e daí coube a Deus nos reencontrar de novo, servir no mesmo ministério, né? Então, assim, tem sido uma alegria poder servir com o pastor, né? Um amigo, né? Eu vou falar porque é um amigo, né? A gente se conhece já há longa data, né? Então, para mim, é uma alegria, como já repeti, estar aqui, né? E poder conversar um pouquinho sobre a minha vida, falar um pouquinho sobre o que Deus fez na minha vida, algumas coisas que eu superei, estou superando ainda, porque eu creio que a gente, Deus, ele nos transforma, a Bíblia diz, de glória em glória, né? Então, assim, é um processo que nós estamos tendo. Exatamente. E dentro desse processo, nós às vezes somos testados no fogo, né? O fogo vem e tenta nos consumir tudo aquilo que de muito negativo possa nos atingir, para que nós possamos sempre estar num lugar onde Deus nos chamou para estar. Exatamente. Esse glória em glória, vitória em vitória, eu creio que seja tipo, amanhã tu tá melhor que hoje. Exato. Tá melhorando a cada vez mais, tá nesse movimento, né? E é isso que acontece com aqueles que seguem o caminho de Jesus, que caminham junto com Jesus, né? Sim. Novidade de vida todos os dias, algo diferente, e tu vai avançando, e Deus contigo. Existe sim as aflições, os problemas, claro, mas de uma forma muito especial Deus nos ajuda a passar por tudo isso. Eu mesmo já passei por coisas que, depois que passei, que fui me dar conta. Depois que passei, fui me dar conta, isso aí poderia me causar um dano, mas como Deus livrou, conforme tu vê o problema, a partir daí que tu atravessa, né? Então tem coisas às vezes que acontecem que Deus já nos coloca a mão para o outro lado e a gente só vai se dar conta que passou depois, né? Que coisa boa. E tem coisas que são mais marcantes. Mas, Daniel, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós do início da tua conversão. Bom,
Tu passou um tempo pelo reino do mundo também. Sim, a gente vem de uma família cristã, né? Sim. Meus pais eram assembleianos e nos criaram dentro daquela severidade. Olha, tem que estar na igreja, tem que estar na igreja, tem que estar na igreja. Então, às vezes, nós íamos para a igreja como obrigado pelos pais. E isso causou em nós algo que, eu digo nós, os meus irmãos Sim. e eu, né? Somos 6 irmãos. E isso causou em nós, assim, um tipo de... Quando nós crescemos um pouquinho mais, chegamos à adolescência, nós começamos a nos distanciar de Deus, porque nós achávamos que Deus era um Deus severo, porque nós estávamos ali por obrigação e não por amor a Deus. Então, quando você serve a Deus por obrigação, você não serve por amor, e aí você não vai servir a Deus, você vai se afastar de Deus. Então, esse período foi um período muito difícil na minha vida. Com 14 anos eu me afastei do Senhor, da casa de Deus, me criei dentro da Igreja Assembleia de Deus, indo todos os domingos na escolinha dominical. Meu pai foi um presbítero, a minha mãe sempre foi uma mulher de Deus. Então, assim, nós fomos criados num ambiente de Deus, de Deus mesmo. Então, mas, como eu falei, como nós éramos obrigados, aquele amor que a gente deveria sentir por as coisas de Deus e por Deus, a gente foi esfriando. E eu, com os 14 anos, eu abandonei a igreja. E saí, não quis mais, e aí eu comecei a sair na noite, eu comecei, mesmo adolescente, a gente já saía, já fazia as nossas festas, né? Sim. Essas festas que o mundo oferece. E isso foi me afastando de Deus. E nesse período, eu com 17 para 18 anos, eu tive o meu primeiro filho. Então, e esse filho eu tive com uma menina que eu conheci, e isso trouxe para a minha vida uma maturidade, entre aspas, né, pastor? Porque eu tive aquele filho muito jovem, então não tinha, eu tinha 17 para 18 anos, né? E então isso causou em mim assim, puxa, eu tenho que amadurecer, eu tenho que criar esse filho, mas eu jovem daquele jeito, né? Então assim, não tinha a cabeça muito no lugar. Então a gente não vê hoje como a gente vê, né? A figura de um filho, né? Então eu estou falando do meu filho porque depois eu vou chegar onde nós estamos iniciando essa conversa. Mas eu fui criado dentro de um lar evangélico e por um motivo muito palpável, que seria a obrigação, nos causou uma repulsa da igreja. Não queremos mais saber da igreja. Para que igreja? Exato, né? Mas com 40 anos de idade eu voltei a servir o Senhor. Foi através de uma célula a qual a minha esposa começou a participar, e ela estava vivendo um processo na vida dela junto comigo, um processo quase que de separação. Por quê? Porque eu estava no mundo e eu queria as coisas do mundo. E ali eu estava perdendo a minha casa, perdendo a minha família por opções que eu tinha tomado, de estar mais no mundo, de praticar coisas que não deveria ter praticado, mas pratiquei. Então, e isso começou a afastar minha esposa de mim, e eu estava quase a ponto de me divorciar. Foi quando a minha esposa conheceu a Jesus. E quando ela conheceu a Jesus, isso fez toda a diferença na nossa casa. Porque ela disse, tu precisa ir numa célula, tu precisa conhecer, sabe, irmãos, assim, meu irmão, eu falo de célula assim porque foi ali que eu me converti. Uma ferramenta, né? Boa. Então, a gente sabe que a igreja ela começou em uma casa, então é um modelo de evangelizar, é um modelo, e eu me converti ali. Eu também fui, ganho por essa ramificação, por célula. E isso é bacana, porque é uma ferramenta de Deus, né? Para atrair, para converter. E como eu falava, ela começou a participar dessa célula, e ela queria me ver eu mudado, transformado, né? E eu resisti, muito tempo eu resisti, de não querer ir, mas assim, quando você tiver uma oportunidade, se alguém apresentar algo para você, da parte de Deus, vá, não perca a oportunidade. Isso muda a tua vida, muda o teu destino como mudou o meu. Então, eu dou graças a Deus hoje, por pastor, porque realmente assim,
isso mudou a minha vida, transformou a minha vida, transformou a minha casa, a minha família. E eu quero ser breve no meu testemunho para nós poder conversar mais algumas coisas. Mas assim, quando eu me converti, foi assim, chegou alguém na minha casa, bateu na minha casa e disse, olha, eu vim aqui falar contigo. E essa pessoa era um líder de uma célula. E ele foi lá falar do amor de Deus para mim, e aquilo me tocou. Naquela noite aquilo me incomodou, e foi indo, e eu estava naquele dia, eu não queria receber ele, eu estava bebendo, e eu disse, não vou receber, eu estou bebendo, coisa e tal. Mas eu acabei recebendo. Então, assim, mesmo que você não esteja de acordo com aquilo que parece um padrão, eu quero dizer para você que Jesus te ama e que Ele sempre te amará, e Ele está sempre de braços abertos. Ele pode não gostar do teu pecado, mas de você, Ele te ama. Então, assim, é isso que para mim fez toda a diferença e mudou a minha vida. Eu aceitei Jesus, continuei indo na cela, comecei a participar de uma igreja, fui a uns encontros que tinha na igreja, aos retiros espirituais, que foi muito bom para mim, e aquilo deu um crescimento na minha vida, Reinaldo, de uma forma assim, ó, que nós juntávamos dinheiro, estávamos construindo uma casa, e eu colocava todo o dinheiro que entrava, eu colocava fora. Quando eu me converti, tudo aquilo que parecia impossível, da construção de uma casa, e eu falo não apenas de uma casa, mas também numa casa física, mas uma casa espiritual. Casa e um lar. E um lar. Porque todos nós temos casa, né? Mas um lar às vezes não tem. Então, e isso fez toda a diferença. E eu comecei a perceber que, quando eu me converti, o dinheiro que parecia que não tinha, tinha. E começou a gente construir a nossa casa. E ali nós terminamos de construir a nossa casa. Então, Deus nos abençoou tanto que tudo aquilo que era projeto nosso, nós começamos a fazer juntos e começamos a crescer juntos. E isso foi muito bom. Então foi um período na minha vida que eu passei, que na minha conversão, que mudou a minha vida, mudou totalmente, me transformou daquele homem que não tinha uma condição nenhuma de ser um bom pai, de ser um bom marido. Deus me fez um bom pai, Deus me fez um bom marido. Então, eu agradeço a Deus, assim, porque realmente eu fui alcançado, né? E o que eu posso testificar para vocês e falar para vocês é de quem eu gosto de falar muito, e o pastor sabe, eu gosto muito de falar do Espírito Santo, né? E eu creio assim que se você receber o Espírito Santo na tua vida, ele vai mudar a tua vida, vai mudar a tua maneira de pensar, ele vai te dar paz na hora da tua tribulação. E sabe, Reinaldo, que durante muito tempo eu busquei muito por Deus. Eu fui em lugares buscar algo de Deus para a minha vida. E Deus derramou na minha vida. Então, hoje a gente serve junto, né? Amamos o acampamento, né? Todos os acampamentos são uma bênção, né? Essa aí é uma chave, um destravar, né? Então, assim, é uma ferramenta. É um marco, né? Muito ali acontece um antes e um depois, eu sempre digo isso. Ali não tem como chegar lá e voltar da mesma forma, não existe. Sim, então não tem como nós não falarmos dos acampamentos, né? Apesar da coordenação estar com vocês hoje, né? Assim, tá tudo muito bem encaminhado, tá tudo bem certo daquilo que Deus... Então eu vejo assim que, como a gente recebeu aquela palavra, né, do profeta Gilberto, nós temos uma temporada. Então cabe à direção dizer, pô, a tua temporada aqui acabou, né? Então o Espírito Santo vai testificar isso dentro de nós. Exato. Né? Então, assim, queira ser amigo do Espírito Santo. Ele pode mudar a tua vida, mudar a tua trajetória, e só ele pode te transformar e te fazer mais semelhante a Jesus. Então, eu amo falar do Espírito Santo, e eu creio que hoje a minha vida, toda a minha vida hoje espiritual, ele me usou de uma forma e me usa de uma forma específica. E eu creio assim que cada um de nós, ele tem um dom específico. Exato. Tem um chamado diferente, né? E todos importantes para ser usado no reino de Deus. Exatamente. Mas cada um de uma forma, cada um de um jeito, né? Deus quer usar a todos, mas cada um. Um dia falando com um amigo sobre um rapaz que ele já vem há bastante tempo na igreja, creio que uns 4 a 5 anos, mas ele não deu aquele start, assim, ele não prega a palavra, ele não tem aquele interesse total por se entregar a Deus. E aí, falando com um amigo, ele disse assim,
esse é um cara que Deus quer usar, mesmo ele não estando presente em todos os cultos, mesmo ele não tendo esse dom para ministrar uma palavra, para entregar uma palavra para um irmão, mas ele tem um dom, ele tem um coração bom de servo, e Deus quer ocupar ele nesse sentido. Ele gosta de servir as pessoas. Precisa buscar um pregador em outra cidade? Convida ele, manda ele, ele vai, e ele vai estar servindo ao reino da mesma forma. Vai lá, busca, leva esse pregador, esse pastor, esse profeta para casa dele, oferece um jantar. Isso ele gosta de fazer, sente prazer em fazer isso. E é dessa forma que Deus quer usar ele, nesse dom. Então, nem sempre tu vai ter o dom de um pregador ou de um profeta, enfim, mas tu vai ter algo de Deus para ser usado. Só tu precisa identificar, né? E essa parte que tu falou do Espírito Santo é muito forte na tua vida, isso aí, né? O Espírito Santo, ele te conduz, enquanto tu está ministrando ou pregando sobre o Espírito Santo, a gente vê a glória de Deus realmente descer. E eu creio que esse é um dom, essa sensibilidade, né? Eu creio que é isso também que está te conduzindo, porque o Espírito Santo fazendo morada dentro de ti, tu está ouvindo, está palpável ali a presença de Deus, né? Então, passamos por qualquer barreira, né? É verdade. Assim, o Espírito Santo, ele nos ajuda em todo o tempo, né? A Bíblia diz que ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador. Então, eu creio assim que tem muitas manifestações do Espírito Santo na nossa vida. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que de ativar as pessoas num dom, ativar as pessoas no chamado. Então isso eu tenho maior alegria de fazer, porque a gente sempre procura fazer, não para a gente, porque a igreja precisa ser edificada, a igreja precisa que os dons sejam manifestos. Então, às vezes, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, né? Timóteo, os dons estão aí, né? Eles estão adormecidos aí, ativa eles de novo, né? Ou seja, não deixe eles morrer na tua vida. Então, todos nós, quando aceitamos Jesus, pastor, o Espírito Santo veio fazer morada em nós. Então, os dons, eles estão disponíveis para todos. Todos. Cada um de uma forma, de uma maneira, mas todos têm, todos com a mesma importância. Isso que é o mais legal, né? Então, não é nenhum mais alto, não é os grandes e nem os menores, né? São todos iguais perante a Deus. Daniel, nós estávamos comentando, é um assunto delicado, mas eu sei que por isso que vamos comentar, por a superação que tu teve. Nós estávamos falando sobre perdas, né? Sim. E de uma maneira geral, perdas materiais, enfim, e a gente perde e Deus nos retribui, a gente recupera, Deus restitui. Mas tu teve uma perda que não foi material, né? Sim. E com certeza não foi uma perda, que nem nós comentamos fora, antes de gravar. Lembra que a gente pensa que é o fim, não, a recém é o início, né? Então tu teve a perda do teu filho, né? Esse que tu estava comentando. Sim, sim. Tu, um pastor, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Usado por Deus, mas não imune a isso, entendeu? Então, e aí, se revoltar com Deus? O pensar o que disso aí? Cara, se realmente tu for analisar, isso é motivo de alegria. Ué, mas vocês estão loucos, como é que pode tu ter uma perda de um filho, que até é uma dor imensurável, que a gente não imagina, e tu conseguir se alegrar com isso? Parece até, né, hipocrisia, mas tu entendendo, o Espírito Santo te revelando, tu entende para onde ele está, para onde ele foi, quando vamos seguir tudo. Então, não é um motivo de tristeza, né? Eu creio que tem pessoas que hoje estão passando por uma perda, por uma tristeza muito grande, aonde, em vez de tu te alegrar e entender o projeto de Deus, isso pode ter causado uma depressão, um desânimo, uma falta de vontade de viver. E hoje Deus vai tocar na tua vida através desse testemunho. Preste bem atenção. Preste atenção no que o pastor vai falar para ti agora. Tu acompanhou o processo, Sim. Né? Então, assim, aproximadamente 3 anos atrás, meu filho foi diagnosticado com câncer, ou com nódulos no pescoço, enfim, e foi diagnosticado um câncer. E a gente fez tudo possível, tratamento, e os médicos também fizeram todo o possível, mas eu nunca deixei de crer, eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de estar junto dele. E isso nos aproximou muito mais do que nós imaginamos ou imaginávamos.
Por quê? Porque ele é filho do meu primeiro casamento, como falei, quando eu tinha 17 anos. E então, ele fez ele estava longe de mim, porque eu acabei me divorciando, né? E isso é um curso, às vezes, que não é o normal também na vida, mas quando a gente casa no mundo, isso pode acontecer. Mas Deus havia planejado algo melhor para frente, né, na minha vida. Não estou desprezando a minha primeira mulher, não é isso, mas ela me deu 2 filhos, ela me deu o Daniel Júnior e me deu a Mariana. Então eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento, a qual o Daniel foi o que acabou falecendo há pouco mais de um mês atrás. Então, para superar isso, foi muito difícil para mim, foi muito duro, porque o curso normal das coisas é você enterrar os teus pais. Esse é o curso natural. Mas como nós não vivemos no natural, e nós vivemos no sobrenatural, nós precisamos entender que nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Então, isso foi algo que mudou a minha vida, mudou a maneira de eu pensar em relação a algumas coisas. Por quê? Porque eu sentia uma dor muito grande, muito profunda de perder meu filho. Eu não queria perder meu filho, como ninguém gostaria de perder ninguém que ama, né? Mas o que acontece? Quando a gente tem, como eu falei, o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo como teu amigo, como teu ajudador, como teu consolador, ele vai te ajudar. Eu não sei de onde vem tanta força, não sei te dizer. Eu só sei dizer que eu sei a fonte, que é Deus. Porque se eu não tivesse Deus, eu não estaria nem aqui hoje conversando sobre isso. Pouco mais de um mês, né? Exato. E aí é interessante que Deus nos prova. E eu quero contar algo bem breve aqui para você. No dia que meu filho faleceu, eu tive a tarde com ele lá. E durante aquele dia eu vi que meu filho já estava sofrendo. Então ele já estava um pouco mais anestesiado, estava só recebendo consolo, que a gente fala, né? Então assim, e isso mexeu muito comigo. Mas o que mais mexeu comigo, pastor, meu amigo, foi o seguinte: eu fui com a intenção de orar aquele dia pelo meu filho e ungir ele, porque era a direção que uma irmã me deu, disse, olha, vai lá, unge ele, coisa e tal. E eu digo, pô, eu vou fazer, já fiz de tudo, orei já de tudo que é forma, eu ia todos os dias ungir, não custa nada nessa direção ungir. Exato. Só que quando eu saio de casa e vou pegar o meu neto, filho do meu filho, né, eu vou pegar ele na casa dele para nós ir lá para o hospital, ver o pai dele, eu esqueço de pegar o óleo. E isso quando eu cheguei, eu fiquei bem chateado, porque eu não levei o óleo, ela me orientou, leva o óleo para ungir ele, coisa e tal. E aquilo, eu cheguei lá, aquilo me deu, quando eu cheguei no hospital e me lembrei que eu não tinha pegado óleo, aquilo me deu uma certa angústia, assim, né? Puxa, eu não cumpri com aquilo que eu deveria fazer. Bom, vamos orar igual. Fui lá, orei igual com ele, coisa e tal. Tranquilo. Aí saiu para fora do quarto, juntamente com a mãe dele, para nós conversarmos algumas coisas em relação a ele, porque os médicos já haviam desenganado, já haviam feito uma mesa com ele junto, presente, dizendo, olha, não tem mais volta. Então, assim, e ele junto com ele. Então, assim, e ele disse, pô, eu sei que eu vou morrer. Então, ele foi consciente, foi muito forte. Eles reuniram alguns psicólogos, médicos, isso que estavam tratando ele, quando ele ficou na ponta, na cabeceira dessa mesa que fizeram, e nós todos da família sentados ali ouvindo os médicos. Então, eu ali chorei um pouco, agradeci pelos médicos terem feito tudo que podiam fazer. Ele disse, eu quero só dar uma volta no hospital, coisa e tal, ele estava na cadeira, estava debilitado, e ele deu uma volta no hospital, enfim. Mas o que eu quero dizer é que naquela tarde eu fui com essa intenção. E me frustrei porque eu não levei o óleo, quer dizer, me frustrei entre aspas, porque Deus tinha preparado tudo. E eu quero dizer para você que quando você descansa em Deus, quando você espera em Deus, tudo vai acontecer dentro da vontade dele. Bom, eu estava do lado de fora do quarto e mexi com um rapaz que eu não conhecia, disse, eu vim ver o Daniel, e aí a minha ex-esposa disse, não, entra ali, ele está ali no quarto, nós estamos aqui fora. Esse aqui é um amigo do Daniel, coisa e tal, me apresentou ele, eu disse, que bom que tu veio, coisa e tal, né? Daí ele foi lá, e quando ele voltou, pastor, ele trouxe um óleo, o resto de um óleo, e disse assim, olha, o que tu estava precisando está aqui, Deus mandou te entregar, por isso que eu trouxe esse óleo.
Então, assim... Só para ver que é Deus mesmo, né? Aquilo me impactou mais, muito mais, porque era Deus falando comigo, me mostrando que Ele estava comigo, né, do que quando eu soube que o meu filho estava desenganado. Por quê? Porque quando eu soube que o meu filho estava desenganado, eu entendi que havia um propósito de Deus e que eu sabia que ele não ia sobreviver mais aqui nessa terra. Mas Deus deu 2 anos e meio, pastor, para ele se converter, para ele buscar a Deus e se reconciliar comigo. Oh, glória. Então, isso valeu a pena. Então, por isso que eu digo, às vezes tem os propósitos de Deus que a gente não entende. E hoje, graças a Deus, a gente tem superado. E é tão interessante essa questão da superação e do descanso em Deus, que logo que eu perdi, não perdi, Deus levou. Porque eu disse para Deus, Deus, hoje ou o Senhor cura o meu filho, ou o Senhor leva. E Deus o levou. No mesmo dia? No mesmo dia que eu orei. Então, 4 horas da manhã, naquela final de tarde e início da noite, na madrugada, 4 horas da manhã, ela me ligou e disse, olha, o Daniel faleceu, vem aqui, coisa e tal. E eu saí e fui para lá. Mas o que eu quero dizer para você que está me assistindo, que vai assistir esse podcast, eu quero dizer para você que Deus, Ele vai prover na tua vida. E você pode descansar em Deus. Que eu aprendi uma coisa, pastor. Eu aprendi a descansar em Deus. Porque se não fosse Deus, é como eu falei, as provas começaram a vir, eu tinha uma vigília para fazer, eu tinha uma oração, um culto para pregar, e tudo na mesma semana ali, depois que meu filho faleceu. E em nenhum momento eu disse não para Deus. Então vale a pena servir a Deus, espere em Deus, descanse em Deus. Talvez você esteja passando por um problema assim, descanse em Deus. A vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Agradável. E aquele nós estávamos comentando antes do culto começar, acho que a semana passada, né, sobre esse reencontro, né? Que isso também para a gente é a esperança. É a esperança. Os planos de Deus, eles nos trazem essas esperanças e nos dão garantia de um futuro, né? E eu passei por uma situação com a minha mãe, enfim, mas a gente tinha comentado. E o que me chocava é o que eu precisava falar para ela e dizer para ela e não deu tempo, porque no caso dela foi como um acidente, né? E aquele dia nós conversamos, não, isso, Deus é justo, Ele é amor, a gente no momento oportuno, quando nos encontrar todos lá, nós vamos lembrar das boas lembranças que passamos junto com eles aqui, e vamos poder falar então, né? E viver uma eternidade toda junto deles. Então, o que é ficar aí um tempinho longe, né? Preparando aqui, trazendo mais pessoas para o reino de Deus, para que apresente a Deus, para que esteja na glória com nós, né? Então a gente tira ensinamento. Quando começa um novo ciclo na vida daqueles que Deus chamou, a gente tira um ensinamento disso. Tu pensa, puxa, ele está salvo, foi, a minha mãe está salvo, foi, mas e aí o meu pai, meu irmão, meus amigos, quem que eu gosto, tá aqui junto, e tu ir atrás dessas pessoas e trazer para a luz, para passar a eternidade, então, todos juntos, com todos aqueles que Deus colocou no nosso caminho, né? Esse é interessante pensar nesses momentos. E eu vi que, logicamente, humanamente sofre, eu vi tu abatido, triste por um período, que não teria nem como não ser assim, faz né? Parte, né? Faz parte. Mas logo depois a gente já foi para o encontro lá trabalhar e derramar sobre outras vidas. Tu ainda vivendo um luto, foi transbordar em outras vidas lá e te encheu e viveu o teu período, mas hoje tu tem alegria, muita saudade, tu me comentou até antes, saudades dele, enfim, mas a alegria e a certeza, né, que ele está salvo. Então, graças a Deus por isso. E eu creio que se alguém teve uma perda ali, que não é uma perda, mas enfim, que não tem esse entendimento, eu acho que a partir de escutar, de ouvir, assistir esse vídeo, vai ter mais tranquilidade, vai ter uma esperança no coração, que realmente a vida, ela não termina aqui e começa, né? Então, isso é o básico, então. Daniel, nós vamos estar encerrando, vou te agradecer, mas eu queria que falasse, assim, atualmente aqui da tua vida. Tu tá à frente do ministério, tá liderando uma congregação, né? Veio de julho, tava lá onde eu tava, como Deus é bom, né? Então fiquei 2 anos e meio lá, né?
Eu saí, tu assumiu. Agora tu veio para cá, tive em São José também por um período, eu saí, tu assumiu ali, tu viu? Glória a Deus. Para mim é uma satisfação. Eu saio, um grande homem assume para tocar. Então hoje tu está com algum outro projeto online, né, nas redes sociais? Assim, eu faço minhas lives segunda, quarta e sexta no Facebook, oração e uma palavra. Sim. Então, isso foi o que Deus colocou no meu coração. Eu tinha a intenção sempre é fazer mais, né? Sim. Tem muitas redes. Então eu tenho TikTok, tenho Kawaii, tenho Instagram, tenho YouTube. Então, mas eu estou atualmente fazendo lives de oração no Facebook, segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã. Tenho também o projeto tocar a igreja de São José, né? Fazer com que a igreja se desenvolva, cresça lá juntamente com os irmãos, junto comigo. Sim. E estamos... Os cultos lá Os cultos lá são nas quartas, às 20 horas, e nas sextas-feiras, à tarde, 15 horas. Então, temos esse projeto, estamos trabalhando lá junto com os irmãos, e graças a Deus, Deus está nos abençoando. Coisa boa. E tem também auxílio na sede, né? Ali na nossa sede. E estamos junto agora no Chama Profética, também ajudando, auxiliando lá os profetas da casa ali. E está sendo uma bênção, assim, sabe? E poder estar aqui hoje, né? Juntamente no Fala Discípulo, né? Discípulo. É uma alegria, é um prazer, assim, realmente. Aqui é um lugar que se fala realmente sobre ser um discípulo de Jesus, né? Então eu quero te agradecer, Reinaldo, por essa oportunidade, né? E eu sempre falava assim, eu dizia em casa assim, o Reinaldo vai me convidar. Pois é, eu vinha convidando. Mas Deus, ele nos ensina uma coisa. Exatamente. E é no momento certo, na hora certa. É a temporada. A temporada. Porque realmente Deus queria que isso acontecesse nesse momento, logicamente. Exato. Porque tem pessoas passando nesse período por algo assim. Eu sei que vão ser impactadas positivamente por um testemunho desse que é forte. E hoje tu tá com muitas saudades, logicamente eu falo, mas assim, totalmente recuperado, entendeu? Sim. Disposto a servir, a fazer aquilo que Deus nos separou. Isso é o quê? A diferença de quem perde, quem está em Deus, é grande para quem perde e não conhece a Deus. É verdade. Então, o que é 40, o que é 50, o que é 80, o que é 90, 100 anos nesta terra, diante de uma eternidade que tu pode viver com Deus. Então, pense nisso. Vale a pena tu trabalhar pela eternidade e viver com Deus. E lá nós vamos nos reencontrar, né? Todos juntos e falar das boas que passamos. Com a mãe, com meu filho, com meus pais também, que já estão na glória. Então é isso, gente. Existe uma vida após a nossa partida daqui. Deus nos recolheu. Se tu está em Cristo, existe uma temporada muito grande que se chama eternidade. Não tem fim, não tem prazo de validade. E é só bênção e alegria. Não tem dor, não tem sentimento ruim, só amor, né? Glória a Deus. Então você que ainda não entregou a tua vida, ou que está passando por períodos difíceis, existe uma saída sim. É entregar totalmente, deixar Deus ser o autor da tua vida, deixar Deus comandar a tua vida. E há sim grandes coisas da parte de Deus para acontecer. Vamos viver grandes coisas junto de Deus. Amém? Então, pastor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Fala, discípulo. Fala, discípulo. Eu sei da correria, mas vamos estar fazendo mais coisas juntos. Amém. E a hora que quiser me convidar para uma live lá, estou à disposição. Vamos lá, estamos juntos. Então, Deus abençoe, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo aí e seja abençoado, porque Deus tem poder. A palavra liberada, ela tem poder na tua vida. Amém? Deus abençoe, fique na paz e um forte abraço.